Olá! Você já imaginou como é feito o programa que você assiste? Sabe quantas pessoas trabalham na produção? E na parte técnica? Quantas câmeras são usadas? Será que os apresentadores decoram tudo que falam? Nada disso. Muitas vezes nós temos o apoio do TP, essas letrinhas que passam aqui. Outras vezes a gente improvisa mesmo. Então agora você vai saber um pouco sobre os profissionais que trabalham com produções audiovisuais e telejornalismo. Nosso primeiro convidado é o produtor Tuca Rossi. E saber mais sobre o que ele faz? Mostrar a cidade do alto de um helicóptero é o trabalho do cinegrafista Luiz de Oliveira, que vem conversar com a gente. A edição e os mistérios dos efeitos especiais é o que vamos conversar com o editor Adilson Nascimento. Então fique com a gente e saiba o que acontece por trás da lente. Olha, no próximo bloco a gente vai conferir um pouco mais do universo de edição e efeitos especiais. Você não vai perder, né? É daqui a pouco. Montar um quebra-cabeça de imagens, trabalhar com efeitos visuais, assim é o trabalho de um editor de imagem. Vamos conhecer um pouco mais do que faz esse profissional? Olha, dá pra perceber que é um trabalho muito difícil e ao mesmo tempo apaixonante. Quem vai falar sobre a função de editor de imagens e efeitos visuais é o Adilson Nascimento, que trabalha na Rede Record como editor de chamadas. Seja muito bem-vindo, Adilson. Obrigado. Bom, antes de iniciar falando da sua profissão, eu queria saber, você tem uma produtora fora o trabalho na Record, é isso? Isso. Na verdade, fora o período que eu trabalho na Record, eu tenho uma produtora de pequeno porte que atende a área médica e farmacêutica e healthcare, né? Olha que legal. Eu dei uma pesquisada e você trabalha só com produtos reconhecidos no mercado. A gente está um tempo aí já tem um tempinho e desde que eu passei a atender esse mercado, o mercado acabou demandando cada vez mais trabalho e foi dando certo, né? Adilson, eu queria saber como isso tudo começou. Qual foi o ponto inicial que você falou, não, vou trabalhar com efeitos visuais? Tá. Na verdade, eu comecei bem antes dos efeitos visuais, eu sempre fui um profissional de arte, sempre gostei de arte, sempre tive ali propensão a gostar do segmento artístico, né? Seja na pintura, no desenho. Então eu comecei, na verdade, lá em 2001 como ilustrador em algumas editoras, passei a designer gráfico depois de um tempo e em torno de uns 6 a 7 anos para cá, virei motion designer, né? E passei a mexer com efeitos visuais, né? E a sua maior paixão hoje é a edição? Ou são os efeitos visuais ou, no caso, o seu designer gráfico? Na verdade, é a direção de arte, né? Porque o profissional de efeitos visuais, ele nada mais é do que o profissional que estrutura a arte para que ela se torne um efeito visual. Entendi. Né? O profissional de efeitos visuais, ele precisa ter um conhecimento prévio de arte, de cor, de volume, de sombra, de luz. Então, ele é um profissional que tem um conhecimento um pouco mais amplo do que somente os efeitos visuais, somente a operação do software que gera os efeitos visuais. Principalmente porque cria do nada, né? Isso, na verdade. Esse fundo, o chroma que a gente fala em televisão, que é muito utilizado na televisão, do ponto de partida é o zero. Então, tem que ter uma criatividade e uma percepção para criar e envolver tudo isso gigantesca, né, Adilson? Isso, na verdade, você tem um trabalho anterior a isso, que é o trabalho de pesquisa. Pesquisa do que é o seu produto, a quem que ele vai atingir, a quem que ele precisa chegar, né? Então, na verdade, ele tem uma pesquisa prévia, bem anterior até a concepção de fato, né?
A gente está vendo umas imagens de uma animação que foi feita para a Record, é isso? Isso foi feito por uma chamada de uma série que eles exibiram, chamado Chicago PD. Olha, né? que legal, gente, a produção toda... Isso é um breakdown, né? A gente colocou aí a ordem das camadas aí para chegar nesse refinamento de cor final, né? Isso foi do zero, né? Isso. Adilson, quais as maiores dificuldades no dia atual da sua profissão em relação a entregar para o cliente? O que seria a maior dificuldade no seu trabalho do dia a dia? Eu creio que, assim, não a maior dificuldade, mas digamos que virou uma coisa default da profissão da gente, é você desenrolar com eficácia a solução que o cliente precisa, né? Seja você trabalhando para uma emissora, trabalhando para uma produtora de maneira autônoma, você ter a perspicácia de saber qual a necessidade do cliente e assim você desenvolver uma solução e não só um efeito visual, uma animação, uma vinheta que seja. Você desenvolver uma solução para que o produto dele atinja quem ele precisa atingir, chegue onde ele precisa chegar. E acaba acontecendo um feedback do cliente durante a produção? Quanto tempo, em média, demora para fazer uma chamada? Depende muito. Depende da proposta, depende do porte da produção. A gente tem pacotes gráficos que são feitos por algumas produções dessa, que são feitos em 3, 4 dias, quando a gente tem um prazo muito apertado, e alguns que demoram meses, né? Então, na TV o feedback é mais em tempo real. Tá. Você está fazendo ali, você tem uma equipe, um olha, um opina, um dá um palpite. E quando você trabalha com uma produtora, você coordena um projeto, você tem uma série de feedbacks da sua equipe, do cliente. No final das contas, o feedback final é do cliente. Você já teve uma série de feedbacks antes, né? Que são os feedbacks da sua equipe, os feedbacks dos profissionais responsáveis por cada etapa daquele processo de confecção dessas artes, né? E quando você pega uma arte, você vai entregar para o cliente. Eu falo isso na sua produtora, não na Record, porque aí você vai ter o feedback direto, né? Sim. Quando você pega para entregar para o cliente, você acaba dando opção, tem um feedback, você acaba ligando e mandando no meio do trabalho para o cliente dar um retorno do que ele, se está gostando, se não está indo coerente com o que ele necessita. Tá. A gente são várias etapas, né? Um processo de várias etapas, e tem um processo intermediário, que é o processo de aprovação. Quando você já tem uma linha visual sólida, você não precisa mandar a produção já pronta para ele, correndo o risco dele reprovar aquilo e aquilo não ser nada do que ele queria. Você manda prévias, né, para o cliente, para que ele olhe e fale, acho que está no caminho, acho que a gente pode tocar dessa forma, ou não. Eu acho que a gente tem que trocar isso, tem que alterar aquilo, porque é quando a gente trabalha... Se tiver errado, já barra. Se tiver errado, já barra ali para a gente não ter um retrabalho e não ter um trabalho à toa, né? E a gente, na verdade, esse processo de confecção é juntamente com o cliente. A gente faz, mas o cliente está junto desse processo de aprovação, de alteração. O cliente tem que estar junto. Se ele não estiver presente nesse processo, a chance de fracasso é imensa. Entendi. Adilson, você tem vontade de conhecer outras áreas, outros universos, fora do que você já trabalha, já trabalhou? Tá. Na verdade, assim, eu já sempre dentro da arte, né? Eu sempre flertei com outros segmentos dentro da própria arte, a pintura, a escultura, modelagem de 3D, né? A gente, como profissional de arte... É extremamente abrangente essa profissão. A gente sempre é um pouco inquieto, né? A gente é um pouco inquieto. E acho que essa inquietação é altamente motivacional pra gente. Que a gente nunca terminou de aprender tudo. Sempre tem alguma coisinha pra gente agregar no trabalho da gente. A produção me informou que você também tem vontade de ensinar. Em breve teremos um educador aí. Tá. Na verdade, assim, né? Eu acho que essa vontade de ensinar, na verdade, ela está atrelada a uma vontade anterior de difundir o conhecimento. Eu acho que esse fato de difundir o conhecimento é muito mais benéfico do que em si ensinar, né? Seja você difundindo o conhecimento com um colega de trabalho, ou com uma pessoa que quer saber a respeito de alguma técnica que você conhece, eu acho que é interessante, eu tenho essa fascinação por difundir o conhecimento, né? Transformar esse conhecimento em algo... Transmitir isso, não ficar só para você. Transmitir isso, não ficar só para mim no final das contas. Adilson, para concluir, eu queria saber de você se dá para a gente começar a trabalhar em casa. Quais são os programas que você utiliza, se a pessoa que está em casa consegue ganhar dinheiro hoje já com designer gráfico ou produção audiovisual hoje?
Consegue sim, e esse é um ponto forte da nossa profissão, né? Hoje com a estrutura que a gente tem de banda larga no nosso país e a estrutura de acesso aos softwares, né? A gente, muitas produtoras, elas nem são mais produtoras físicas, são produtoras onde todos os seus elementos ali de pequenas equipes trabalham home office. Né? Na sua casa. Trabalham em home office. E às vezes se reúnem para uma pauta, para alguma coisa que precisa alinhar, mas hoje hoje é possível trabalhar em casa, para quem tem vontade, vá atrás, pesquisa, a internet é um banco vasto de conhecimento, além das escolas que ensinam, né? E o profissional que quiser trabalhar em casa, ele tem um vasto ambiente ali para ele conseguir desenvolver para qualquer segmento que ele quiser ali, ele tem uma vitrine muito boa na própria internet e ele pode trabalhar de casa tranquilamente, sem problema nenhum. Muito legal. Então você de casa não tem desculpa para ficar sem dinheiro. Adilson, quer deixar o seu contato? Como que a gente faz para te achar nas redes em relação ao trabalho? Tá. O site da minha produtora é o www.schizoframe, S de sapo, Q de queijo, U-I-Z-O-F, faca de rato, faca R, amor M-E. A gente vai colocar aqui embaixo. Tá. Pessoal, entra em essa é a minha produtora e, bom, vocês podem entrar lá, vocês vão ver alguns dos trabalhos e entrando em contato, de repente a gente tem um site pessoal lá também e a gente vai se falando aí. Tá, ok. Muito obrigado, Adilson. Que agradeço. Bom, você de casa acho que pôde conhecer hoje os bastidores de um programa de TV e ver tudo que acaba acontecendo aqui nos bastidores e que você acaba não vendo porque está atrás da lente. Você viu um pouco do que acontece por trás da lente. Espero que tenham gostado. E nós agradecemos a sua companhia, em nome de todos os apresentadores desse programa. Agradecemos também a nossa equipe técnica, os nossos câmeras e assistentes de produção. E tenho certeza, viu, que todos trabalharam muito para produzir esse programa. Nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.